Olá, muito boa noite para você. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou hoje da cerimônia de abertura da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Acompanhe. Em um discurso de pouco mais de 20 minutos para autoridades, políticos, empresários e ambientalistas, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio do governo federal ao modelo Zona Franca de Manaus e reconheceu a importância do polo industrial para o país. A Zona Franca de Manaus é um símbolo, é uma garantia que enquanto ela existir, a Amazônia é do Brasil. O presidente da República foi convidado de honra da primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial, que começou nesta quarta-feira. Esta já é a segunda visita do presidente Jair Bolsonaro em Manaus. Nas duas oportunidades, ele defendeu o modelo Zona Franca e os incentivos para a região. Neste último discurso, ele disse que é preciso cuidar da Amazônia, já que esta área é uma das mais cobiçadas do mundo. Quando a riqueza é grande, devemos redobrar a nossa preocupação. Um grupo de indígenas se concentrou na área externa da feira em apoio ao presidente, que defendeu em seu discurso o direito do índio de explorar as riquezas da Amazônia. Os irmãos índios, caso desejem, garimpem sua terra, use essa sua riqueza em causa da sua comunidade. Esse é o Brasil que nós queremos. Durante a entrevista coletiva, Jair Bolsonaro voltou a dizer que a BR-319 é de interesse do governo federal, mas depende também do Congresso Nacional. E se irritou quando foi questionado sobre o novo partido político e o pagamento de 11 milhões de reais em santinhos durante a campanha. Pedimos na internet recurso, uma vaquinha. Recebemos 4 milhões de reais, gastamos metade. Agora, uma campanha presidencial, você está preocupado com quantos mil santinhos? 11 milhões. Deixa eu dar uma risada aqui. Que piada da Folha de São Paulo. Ô, Folha de São Paulo. O presidente deixou Manaus no início da tarde, com destino a Altamira, no interior do Pará. Para o superintendente da SUFRAMA, a visita de Jair Bolsonaro a Manaus e o apoio ao polo industrial reforça a confiança do investidor ao modelo de desenvolvimento econômico da região. Eu creio que o nosso polo industrial passa por um bom momento e, combinado com todos os avanços de números da nossa economia, o ano de 2020 se descortina com uma janela de oportunidade extremamente positiva. A própria FESPIM, ela representa um novo conceito de defesa do modelo Zona Franca, porque ano que vem nós vamos fazer essa FESPIM lá no sul do país. Exatamente para isso, para que a gente possa trabalhar aquilo que nunca foi trabalhado nos últimos 15, 20 anos. E ainda durante a entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre um assunto delicado e falou ao governador do Amazonas, Wilson Lima, sobre a necessidade da reforma da Previdência também ser feita pelos estados. Nós fizemos a Previdência, eu tenho dito que a nossa Previdência é uma quimioterapia, que realmente aumentou seu tempo de serviço, aumentou sua contribuição, e os estados agora têm que fazer a sua. O estado do Amazonas, pelo que eu sei, os seus números, né, não são tão saudáveis assim, como o do governo federal também não estavam. Então, 1 bi 200 de déficit, está o nosso governador aqui falando sobre isso aí. Então, ou faz a reforma, governador, ou o teu estado vai quebrar. Tá? E nós devemos antecipar o problema. Então, parabéns à sua iniciativa. Espero que a Assembleia Legislativa realmente se conscientize disso, né? E realmente vote. Porque, afinal de contas, o parlamentar, o senhor aqui, os deputados estaduais, federais, nós não podemos só esperar aplauso da população. A gente muda agora de assunto, porque começou hoje de manhã o julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar a tiros o advogado Wilson Justo Filho dentro de uma casa noturna aqui de Manaus em novembro de 2017. A primeira testemunha a ser ouvida foi Fabiola Rodrigues, a esposa da vítima. A sessão começou com mais de 1 hora de atraso. O início foi logo marcado por uma discussão entre a defesa e o promotor George Pestana. Um dos advogados do delegado Gustavo Sotero chegou a questionar por que uma petição sobre a lista de jurados, que havia sido apresentada dias antes do julgamento, não havia sido levada em consideração.
O comentário gerou bate-boca com o representante do Ministério Público. A gente tem que botar o pingo no i e resolver tudo, para depois que estiver tudo limpo, tranquilo, a gente começa. O juiz Celso de Paula acalmou os ânimos e decidiu dar continuidade à sessão, já com a presença do réu. No conselho de sentença, foram escolhidos os jurados para compor o tribunal do júri. Das 25 pessoas selecionadas, 7 foram sorteadas, 5 homens e 2 mulheres. Fabiola Rodrigues, esposa de Wilson Justo, foi a primeira testemunha a ser chamada para depor. E Gustavo Sotero teve de deixar o plenário. Por mais de 1h30, ela respondeu aos questionamentos da promotoria e também dos assistentes da acusação. Falou dos planos do casal e se emocionou ao rever as imagens da noite do crime. Eu fiquei desesperada, tiveram que me dar calmante, eu não sabia o que fazer. Eu falei, não, é mentira, não, isso não pode acontecer. Não poderia um momento passar na minha cabeça que o Wilson pudesse ter falecido. Para a acusação, Fabiola afirmou que Wilson Justo só agrediu Gustavo Sotero dentro da casa noturna depois de ter sido primeiro provocado pelo delegado. Ele mexeu com a pessoa, você mexeu com a pessoa errada e logo saca a arma e dá um tiro. Isso a senhora lembrou só antes de Isso eu não me lembrar depois. O depoimento da primeira testemunha precisou ser interrompido. A sessão de julgamento retornou por volta de 2 da tarde, desta vez com os questionamentos da defesa do réu. O advogado Cláudio Daledoni apontou inconsistências no depoimento de Fabiola ao júri desta quarta-feira e durante a fase de inquérito. E os argumentos da defesa de Gustavo Sotero irritaram a testemunha. Esse fato de você falar é justo, talvez a pergunta não tenha sido bem... E ele não entendeu o que eu quis dizer. Que eu sempre falei, não é justo o meu marido ser provocado e ser executado por 5 tiros. E mais uma vez o juiz Celso de Paula precisou intervir para acalmar os ânimos. O julgamento do delegado Gustavo Sotero continua lá no Fórum Ministro Enoque Reis e é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a repórter Maiara Rocha, que está acompanhando aí esse julgamento durante a tarde, agora entrando pela noite. Oi, Maiara, muito boa noite para você. Como é que tá o clima por aí? Como é que tá a movimentação? Pelo visto, vai demorar, né? Vai passar das 8h30 da noite. É isso mesmo, Nayandra. Muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aí o A Crítica na TV. Nossa equipe de reportagem está aqui dentro do plenário central que fica no Fórum Ministro Enoque Reis. Ainda há pouco houve uma pausa aqui de aproximadamente 10 minutos, mas o julgamento já foi retomado e nesse momento quem está prestando depoimento é Tiago Oroso, policial civil, amigo de Wilson Justo. O depoimento dele começou agora, o promotor está fazendo diversas perguntas para saber aí o ligamento que ele tinha com a vítima. Inclusive, Nayandra, os advogados de acusação trouxeram uma carta na manga. Foi uma surpresa para todos aqui no plenário. Um policial militar, antes do Tiago Oroso, prestou um depoimento. Ele afirma que em 2014, Gustavo Sotero se envolveu em uma briga, em uma confusão de trânsito. Esse policial disse que Sotero tinha acabado de sair da mesma casa de shows, no bairro São Jorge. Ele bateu o carro em um outro veículo e depois disso ficou bastante alterado. A polícia foi chamada, ele disse que ele era um delegado de polícia e aí várias pessoas tentaram conter os ânimos dele que estavam bastante aflorados. Isso foi o que mencionou um policial que atendeu a essa ocorrência, viu, Nayandra? E o que chamou a atenção da história é que os advogados de acusação trouxeram um vídeo comprovando que, de fato, o delegado mencionado nas imagens era o Sotero.
Isso foi uma surpresa negativa para a família dele, que está aqui, que não sabia até então que ele tinha se envolvido nessa briga de trânsito em 2014. E segundo o depoimento desse policial militar, no momento ali da confusão, ele fez menção de que estava armado. E claro que os jurados ali ficaram todos de olho nessas informações. Esse policial militar prestou esse depoimento, só que antes dele, duas pessoas também prestaram depoimentos, duas testemunhas aí não oculares, ou seja, pessoas que não presenciaram ali o crime, mas chegaram minutos depois e apuraram as circunstâncias. Uma delas foi uma policial militar que já trabalha na área há aproximadamente 22 anos. Ela falou que estava num patrulhamento de rotina, que foi até a casa de shows, que encontrou a vítima, né, jogada no chão, e ela mesmo chamou ali o atendimento médico. Ela disse que declarou ali a prisão do Sotero, mas ele se intitulou o delegado e por isso ela encaminhou ele até a delegacia e fez a apreensão da arma de fogo que ele estava portando. Inclusive, ela chegou a fazer uma revelação dizendo que a arma de fogo dele estava em pane logo após o uso dela. A outra pessoa também que prestou aqui depoimento ao júri foi o proprietário da casa de shows, que disse que não estava ali no momento do acontecido, porém ele foi acionado por um funcionário, foi até o local e ficou a par de toda a situação. O proprietário chegou a afirmar, inclusive, que Sotero era um cliente bastante antigo na casa, que era acostumado a ir ao bar ingerir bebidas alcoólicas. E o proprietário também, viu, Nayandra, mencionou que soube da confusão de 2014, já que a colisão de veículos aconteceu bem em frente à casa de shows. Essas duas testemunhas não oculares foram ouvidas durante aproximadamente 1 hora e as outras testemunhas também, que foram as vítimas, que se trata aí da Fabíola, né, a viúva, o Yuri também e também o Maurício. Todos eles contaram versões parecidas, contaram ali o que tinham presenciado. A promotoria fez o convite para que eles assistissem ali aos vídeos, né, do circuito de vigilância. Foram parando ali os vídeos, frame a frame, e eles foram contando exatamente o que lembravam ali da cena do crime. Nesse momento agora, como já citamos, o policial civil, amigo de Wilson Justo, está ali prestando o depoimento, falando o que sabe em relação ao caso. Logo ali atrás a gente consegue identificar o Sotero, que nesse primeiro momento ouve tudo em silêncio. Ele vai ter a oportunidade de se pronunciar na sexta-feira, que é o último dia do julgamento. Lembrando que esse julgamento se estende aí ao longo desses 3 próximos dias e a gente vai saber a sentença aí, o que ficou decidido, acordado, somente na sexta-feira, viu, Nayandra? Por aqui continua e é claro que a gente vai continuar aqui aguardando, né, o desfecho dessa história. Eu volto com você aí no estúdio. Certo, Mayara Rocha, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Lembrando que o julgamento do delegado Gustavo Sotero retorna amanhã a partir das 9 da manhã e você acompanha todos os detalhes ao vivo ao longo da nossa programação. A Justiça condenou o autor do tiro no delegado Péricles do PSL a 12 anos e 8 meses de prisão. Esse é o destaque do portal A Crítica. Adriano Lima de Almeida, o maçarico, era acusado de ter efetuado o disparo que atingiu o deputado estadual em outubro de 2017. Maçarico foi condenado por tentativa de homicídio qualificado. O delegado, que na época era titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, levou um tiro no rosto durante uma operação policial na invasão Carlinhos da Carbras, no Tarumã. Adriano foi preso no dia 10 de outubro de 2017 em Manacapuru, durante um assalto a um estabelecimento no município. E agora você acompanha o resumo de notícias. Vai reforçar o atendimento aos refugiados e imigrantes venezuelanos no posto de interiorização e triagem da Operação Acolhida. A partir de 1º de dezembro, vai manter defensores e servidores no local para ampliar a triagem e encaminhar os casos para as defensorias da família, infância e juventude, registros públicos e saúde.
Espingardas, uma pistola e várias outras armas foram apreendidas nos municípios de Quari e Silves, no interior do Amazonas. 6 adultos foram presos e 2 adolescentes apreendidos, suspeitos de tráfico, tentativa de homicídio e roubo. E em pouco mais de uma semana, a Petrobras autorizou um novo aumento da gasolina nas refinarias. Desta vez, o reajuste foi de 4%. Já o óleo diesel não teve o preço reajustado. A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base na cotação internacional do petróleo e o valor do dólar, que já está em mais de R$ 4,20. O Papa Francisco aceitou a renúncia de Dom Sérgio Castriani e nomeou hoje o novo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. O afastamento de Dom Sérgio Castriani foi solicitado por ele mesmo devido a problemas de saúde. Atualmente, com 65 anos, ele está à frente da Arquidiocese de Manaus desde 2013 e, entre as várias funções que já assumiu, foi presidente da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, além de membro da Comissão Episcopal para a Amazônia. Já o novo substituto de Dom Sérgio, nomeado pelo Papa, é Dom Leonardo Steiner, de 69 anos, que nasceu em Forquilinha, em Santa Catarina. Ele atuava como bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Depois do intervalo, a gente traz informações sobre o caso Flávio. Não sai daí não. É daqui a pouco, agora são 8h21.